trazer a questão da arte greco-romana. Você vai olhar aqui para duas esculturas que poderiam perfeitamente parecer que foi algo feito na Grécia ou em Roma, alguns séculos antes de Cristo, mas não. São aí do final do século XVIII e do século XIX. Então, aqui vocês vão ver Antônio Canova, que é um escultor italiano, Perseu com a cabeça de Medusa. É muito legal porque na segunda invasão italiana, em 1800, quando Napoleão invade a Itália, pela segunda vez, porque tinha uma segunda invasão, ele confisca essa obra. Eu não sei se até hoje está em algum museu francês, mas em 1800 ele confisca o Perseu com a cabeça de Medusa. E aí, do lado, vocês vão ver de um escultor dinamarquês, o Bertel Thorvaldsen, as Três Graças. E aí, já 50 anos depois, praticamente, vocês percebem totalmente essa questão de voltar para a arte clássica greco-romana, para todas essas questões. A gente vai falar um pouco ainda disso, aproveitar que o Dani está aqui, mas são dois exemplos disso daí. Pode mudar para o próximo. E aí, vem aí o quadro que o Dani falou, do Jacques-Louis David, que eu acho que é o pintor que mais vai aparecer aqui para a gente falar desse período, o Juramento dos Horácios, 1784, do lado, Napoleão Bonaparte na Travessia dos Alpes, de 1800. E vem aquela questão que eu falei para vocês. São pinturas posadas. É a construção de uma imagem que é, acima de tudo, política. Então, vamos pensar nas características desses quadros. Vocês vão ver que não tem marca de pincel na pintura. São pinturas feitas exatamente assim, para pensar a racionalidade. Então, você vai ver que não tem borrão, que não tem sombras pouco definidas. As transições de sombra são bem suaves. São bem suaves. Você não vai ver marca de pincel nesses dois exemplos. Então, essa imagem de cientificidade, de trazer o herói, de trazer essa pose que o Dani estava comentando. Você quer falar mais sobre o Juramento dos Horácios, Dani? Não, ia falar que nessa pintura do Napoleão, só para ilustrar o que você está dizendo, a Travessia dos Alpes, o Napoleão fez de jumento. Igualzinho a história da pintura do Pedro Américo, do Dom Pedro I. Essa também, a Travessia dos Alpes foi feita de jumento, porque um cavalo não é nada bom para fazer a Travessia dos Alpes. Então, assim, é a coisa da idealização, é a coisa do herói, é isso mesmo. E vamos, para a gente entender um pouco esse momento, acho que o quadro mais significativo para a gente entender um pouco do momento político é o próximo, que é a morte de Marat, de 1793, também do Jacques-Louis David. Então, qual que é o ponto desse quadro que vocês estão vendo? É que quem quiser uma aula mais, posso assim dizer, mais completa só sobre esse quadro, tem um canal no YouTube que é da Patrícia Camargo, acho que o nome do canal dela é esse, Patrícia Camargo. E ela tem um vídeo sensacional, ela é uma historiadora da arte, que ela analisa em detalhes esse quadro. Mas vamos falar aqui um pouco mais por cima, porque não é o objeto do nosso curso. Mas o Marat, ele é um jornalista a favor da Revolução. Importante também, em 1793, a Revolução Francesa está bombando no seu auge. E que ele tinha um jornal chamado L'Ami de Peuple. Pode ir para o próximo slide, Dani? Eu acho que é uma imagem do jornal. L'Ami de Peuple. Que o Marat, ele, basicamente, ele denunciava os opositores da Revolução Francesa. Então, ele fazia umas matérias, uns textos, em que aparecia alguém contra a Revolução Francesa que começava a se destacar, que começava a ganhar adepto, o Marat ia lá e fazia um texto, caçava os detalhes da vida do cara, da pessoa, para acabar com ela, para mostrar, olha só, esse cidadão é podre. Então, ele foi assassinado e pintaram um quadro, em um quadro todo simbólico, em que você vê, pode voltar até para o quadro, a posição do braço, o texto na mão dele, em que provavelmente ele está escrevendo um dos seus artigos, um dos seus textos, é um quadro totalmente político. Ele tem todo um sentido político nesse sentido, que é usar a imagem a favor da Revolução. Então, uma coisa para falar da morte do Marat, Dani?
Cara, eu queria comentar uma coisa, Jonathan, que imagino que você não saiba, até porque eu descobri há um mês. Eu não sabia disso que eu vou falar agora também. Né? Porque o que eu sabia era que o Mahat era abolicionista, que ele era a favor da abolição Sim. da escravidão. Porém, eu fui, né, preparando o livro, lendo as coisas. Quando ele defende a abolição da aristocracia, a abolição dos privilégios, ele defende a abolição e ponto. Quando ele defende a abolição da escravidão nas colônias, é a abolição da escravidão com indenização para os senhores brancos. Né? Então você vê que um dos caras considerados mais radicais da Revolução Francesa, na hora de falar das colônias, das populações escravizadas, não, mas temos que indenizar os brancos para evitar que eles se aliem à Inglaterra, né? Isso que eu achei bastante curioso. Bom, mas o assassinato do Marat é isso, foi uma simpatizante, uma ex-aristocrata, né? De origem aristocrata, austríaca, Charlotte Corday, que era simpatizante da revolta federalista, né? Que era a revolta das províncias que não aderiram à República, enfim. E aí ela foi lá e matou o Marat, né? E aí porque ele tinha um problema de pele, né? Então ele ficava na banheira, tinha toda essa história. Mas é Ah, isso, tá bom. verdade. Ele tá numa banheira, né? Mas ele É, tinha uma doença que ele tinha que sempre estar com a pele umedecida. Então, ele vai ter menos basicamente vivia dor. na banheira. Enfim, pode passar. No Brasil, a gente tem o ressoar do neoclassicismo, principalmente com o movimento que a gente chama de Missão Francesa. Vamos entender o que está acontecendo no começo do século XIX? É quando, com medo das tropas napoleônicas do exército francês, a família real portuguesa vem para o Brasil, em 1808. E com eles vem a tal da Missão Francesa, que eram artistas franceses radicados que vinham para pintar o Brasil. O maior exemplo disso, desse movimento, foi o Jean-Baptiste Debré. E aí é quando você também, se por um lado você tem os quadros do Napoleão, a gente aqui tem os quadros do Dom João VI. O Debré, enfim, vocês podem encontrar muitos livros sobre ele, obras de muita qualidade. Ele foi um artista muito bem estudado, muito bem pesquisado aqui no Brasil. Esse quadro aí é um exemplo disso. Vamos um pouco para a arquitetura, pensando, pode passar para o próximo. Pensando aqui também voltado para aquela ideia de revisitar a arte greco-romana. Então, você tem o Panteão. Isso é no comecinho de quando começava a se falar do neoclassicismo. Ele entra, na verdade, o neoclassicismo ele estreia, né, na arquitetura. Então, o Panteão, em Paris, na França, aí, feito em meados, erguido, né, em meados do século XVIII. Vocês vão ver todas os frisos, essas colunatas, a abóboda, que são todas referências à arte greco-romana. E aí é o mais interessante que isso ressoa nos Estados Unidos. Pode ir para o próximo. O Capitólio, que também é uma construção do século XVIII, 1793, ele traz exatamente essas referências do neoclassicismo. Aliás, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é de 1776, ela é uma das articulações mais claras da filosofia do iluminismo que a gente tem no século XVIII. E os Estados Unidos, eles usam as artes neoclássicas para criar um paralelo simbólico entre essa república em construção e a República Romana. E aí é que o Capitólio ele vai ser criado dentro do modelo dos templos romanos. Um livro muito bom que eu posso indicar para vocês, que é o que está no próximo slide, é esse, para quem lê inglês, Critical Issues in American Art, The Book of Readings, que é da historiadora Marianne Callow, e ela traz um capítulo para tratar exatamente disso, para falar a Declaração de Independência norte-americana até o Capitólio, esse processo de 20 anos, é um processo de exaltação às ideias iluministas, que o neoclassicismo vai comprar para si, vai tentar ser o grande detentor, ou até o monopólio do próprio iluminismo. É um livro muito bacana para se ter, vocês encontram fácil nos sites russos, onde a gente consegue os nossos PDFs criminosos, vocês encontram fácil. Sobre os Estados Unidos, o Dani, você que é um grande estudioso do Thomas Paine,
Como é que você vê essa reverberação do iluminismo no século XVIII dos Estados Unidos e essa reverberação do neoclassicismo? Cara, e é engraçado, porque isso é para a historiografia, isso é uma coisa muito nova. O primeiro livro sobre o iluminismo americano, pensando o iluminismo americano como um objeto de estudo, é dos anos 60, né? O American Enlightenment. Mas, enfim, seja como for, eu acho que você está certo, concordo com tudo que você disse. A casa do Thomas Jefferson também costuma ser colocada como um outro exemplo de arte neoclássica e com forte ligação aí com o iluminismo americano. Tem uma historiadora conservadora, que é a Gertrude Himmelfarb, que ela vê o iluminismo americano como tendo como traço principal ser um iluminismo predominantemente político, né? E eu não concordo, não acho que ela está certa nessa divisão. Mas, enfim, não sei se eu tenho muito mais a dizer sobre isso para contribuir aqui. Mas tudo bem. Só para a gente entender um pouco como é que ressoa. Eu acho que os Estados Unidos é um baita exemplo para se pensar no desenvolvimento tipo, do neoclassicismo em diálogo com essas ideias iluministas. Às vezes eu acho que é um exemplo, às vezes, até melhor do que a França, dependendo politicamente, né? Porque tipo, a declaração de independência, né, dos Estados Unidos acontece antes da Revolução Francesa.